da alocação de imóveis. Ressalvado o disposto no inciso 4º do caput do artigo 74 dessa lei, que diz que é inexigível licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha, a alocação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários. Então, ressalvado o disposto no inciso 5º do caput do artigo 74, que diz que é inexigível licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha, a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários. Tratando das licitações internacionais. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude de licitação nas condições de que trata o parágrafo 1º desse artigo será efetuado em moeda corrente nacional. O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude de licitação nas condições de que trata o parágrafo 1º desse artigo será efetuado em moeda corrente nacional. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas garantias oferecidas ao licitante estrangeiro. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas garantias de pagamento oferecidas ao licitante estrangeiro. Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. As propostas de todos os licitantes serão sujeitas às mesmas regras e condições na forma estabelecida no edital. As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições na forma estabelecida no edital. As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições na forma estabelecida no edital. Observados os termos dessa lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para bens produzidos no país e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, na forma definida no artigo 26 dessa lei. Observados os termos dessa lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para bens produzidos no país e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, na forma definida no artigo 26 dessa lei, que dizia que no processo de licitação poderá ser estabelecida margem de preferência para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras e para bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis conforme o regulamento. Tratando da divulgação do edital de licitação. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá
apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. Além disso, na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com a apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com a apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Encerrada a instrução do processo sobre os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação, conforme disposto no artigo 54. Que diz que a publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP. Então, encerrada a instrução do processo sobre os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme esta regra que eu citei. Na forma desse artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões e atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. Então, eu tinha falado o seguinte. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Agora, eu estou dizendo que o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões, a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP. Sem prejuízo disso que eu acabei de citar, da publicação no PNCP, é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação. Então, sem prejuízo dessa regra de que a publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, sem prejuízo dessa regra, é obrigatória a publicação de extrato do edital, e não do edital, do extrato do edital, no Diário Oficial da União, no Estado, do Distrito Federal do município, ou, no caso de consórcio público, vai ter a publicação de extrato do edital do ente de maior nível entre eles. Você vai ter a publicação do extrato do edital no Diário Oficial do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação, ou seja, continua valendo a regra de publicação em jornal diário de grande circulação. É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo, do órgão ou entidade responsável pela licitação,
ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida ainda a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim. É facultada, não é obrigatória não. É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles. Admitida a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim. Admitida, é possível. Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível também no sítio referido no parágrafo 2º, que eu dizia no sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação, os documentos elaborados na fase preparatória de que, porventura, não tenham integrado o edital e seus anexos, após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível também no sítio eletrônico do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação, os documentos elaborados na fase preparatória que, porventura, não tenham integrado o edital e seus anexos.